é a demanda atrelada à gestão da tomada de decisão, com foco no objetivo principal, que é o quê? Dimensionamento das operações. E dentro disso, a gente vai ver mais para frente durante a jornada grandes subtópicos aí que a gente vai poder estudar de uma forma um pouco mais detalhada. Então não se atente a isso nesse momento. E a gente entra num tema interessante, que são os paradigmas tecnológicos, né? Quebrar essa culturação das empresas é bem complicado. Por quê, pessoal? Quem não conhece técnicas avançadas, né, de tomada de decisão, geralmente tomam decisão através de softwares ou métodos que não são talvez os adequados, né, para aquela demanda. No caso aqui, gente, demanda de dimensionamento de processos produtivos, em todos os setores aí que eu já citei nos vídeos anteriores. Então os paradigmas tecnológicos eles vão estar atrelados a softwares que não são compatíveis, vou repetir, não são compatíveis com a demanda de dimensionamento. Ah, Gustavo, mas eu já vi pessoal dimensionando fila através do Excel. Tudo bem, gente, a gente sabe que teoria de filas, às vezes o simplificar da teoria de filas no Excel é possível sim estudar alguns casos em específico de teoria de filas no Excel, mas isso aí representa 0,01% do mundo de dimensionamento de processos produtivos que a gente demanda. Então, o Excel não é uma ferramenta voltada para dimensionamento de processos. O Excel é uma ferramenta voltada para o que ela foi construída, o objetivo dela, fazer conta, fazer gráfico, dashboard e outros motivos. Minitab também não, gente. Minitab, ferramenta que foi feita para fazer estudos estatísticos. Software, mesma coisa. Por que eu coloquei em específico esses três aqui e outro poderia ter colocado outros aqui na tela e não coloquei? Porque na minha vivência eu já escutei pessoas falando que dimensionaram processos através desses três softwares. Pessoal, isso não é uma grande verdade, tá? Esses softwares eles não são softwares especialistas para esse foco, né? Nós temos softwares aí no mercado que são softwares focados para a área de dimensionamento, são softwares de simulação. Então a gente tem software aí para dimensionamento de fluxo, dimensionamento de processos produtivos, dimensionamento de serviço, enfim, uma infinidade de focos, né? Alguns deles têm uma abrangência maior, outros uma abrangência muito específica. Então, só para deixar claro que a questão do software, preferência, né? Eu prefiro esse software do que esse. É uma coisa muito individual. A pessoa talvez tenha uma afinidade melhor para desenvolver um software do que com outro, né? E lembrando, hoje no Brasil nós temos diversas empresas que fornecem softwares de simulação de processos produtivos, mas eu não represento nenhuma delas, né? Eu não tenho ligação nenhuma com venda de software nem nada. O meu foco aqui é a gestão da tomada de decisão, apresentar soluções aos meus clientes parceiros através de assessoria e consultoria, ok? Isso tem que estar claro aqui para todo mundo. Apesar de que lá no futuro a gente vai ver que existem preferências que eu e minha equipe, né, estamos mais atrelados, porque são coisas individuais, como eu disse anteriormente. E aí vai de cada um. E aí a gente tem a questão dos objetivos e usabilidade, né, do método e as ferramentas que são focadas para a gestão da tomada de decisão, e em específico a simulação de processos, né? A gente vai ter, como a gente já citou anteriormente, dimensionamento dos processos produtivos, a visualização das restrições, porque a ferramenta, né, o estudo da ferramenta, ela permite com que a gente possa detalhar todo o mapa de processo, né, ou seja, todo o fluxo de processo integrado e todas as regras que tem em cada área, em cada setor e como elas interagem entre si. E isso dá que a gente visualiza as restrições pontuais que o processo acaba tendo devido a essa confluência, essa integração. A gente consegue identificar de forma tranquila a questão dos gargalos. E aí, lembrando, tem softwares que a gente tem a questão matemática e a questão visual, que a gente chama de animação, que é a representação visual do sistema mesmo real para que quem não entende, né, a forma matemática, né, o modelo de simulação, possa se familiarizar com aquela realidade, né, aquela realidade virtual, e possa ajudar no processo de validação, que é uma etapa muito importante, né? Então, através, por exemplo, da animação do processo, da representação visual, a gente consegue ter essa validação de uma forma um pouco mais tranquila. E isso conflui para o quê? Para a gente poder melhorar o PCP, né? O Planejamento e Controle da Produção da Empresa. Ah, Gustavo, por quê? Porque a gente vai entender os gaps de uma forma individual, né? Formas individuais e de uma forma integrada. Então, por exemplo, se eu estou estudando 3 setores e um setor limita os outros 2, eu vou refazer o meu planejamento e controle da produção, eu vou talvez fazer um mapa de processo um pouco diferente, eu vou fazer um upgrade no equipamento, eu vou fazer uma melhoria no fluxo logístico, enfim, o que você estiver estudando e o que for o ponto focal do seu estudo,
para a melhoria ali, para aquele gargalo, para aquele processo, para aquele dimensionamento. Então, a partir daí, a gente tem essa melhoria no planejamento e controle da produção. Por quê? A capacidade ela passa a ser uma coisa mais sustentável, mais orgânica, né? O planejamento integrado ele vai funcionar de uma forma um pouco mais sinérgica. E aí, como eu já citei, a gente tem aqui o quesito do mapeamento dos processos. É muito importante essa etapa. Por quê? A gente vai estar junto do time que está executando para entender, né, pegar todo o know-how do time no processo produtivo. Então tem que ir lá na área visitar, entrar nos equipamentos, ver como que funciona a linha de produção, conversar com o pessoal da área operacional, conversar com a gestão operacional, mapear todas as regras no fino. Né, por que no fino? Porque às vezes a empresa tem lá registrada como funciona o processo produtivo, né, tem bonito lá um fluxograma, mas se na realidade não for dessa forma, ela não vai estar atrelada à realidade operativa, né? E o que a gente busca é a realidade operativa, independente se a gente está numa esfera tática, operacional, estratégica, né, nessas análises. E aí, através desse mapeamento, a gente vai ter todo o detalhamento dos postos de trabalho, dos setores, do fluxo, dos equipamentos, do processo de decisão, seja ele através de pessoas, ou seja ele através de heurísticas já de decisões pré-definidas para o sistema, enfim, da culturação da decisão, que é algo que as organizações têm, né? Então, aquilo já funciona há 20 anos daquela forma e ninguém sabe por quê, mas aquilo influi talvez na perda de capacidade ou da forma não ótima para o trabalho, né? Então, esse detalhamento ele é importante para que a gente possa chegar no resultado desejado. Padronizar as operações, então, com o resultado, né, da simulação dos cenários, a gente consegue perceber desvios. Por exemplo, vamos supor que a gente está estudando uma linha de produção e a gente tem uma divisão na linha de produção que seguem para dois equipamentos semelhantes que são paralelos. Então, se um equipamento está ficando muito sobrecarregado, a gente pode fazer um rearranjo de forma a dividir, né, essa ocupação, esse dimensionamento. Por quê? Para evitar de eu comprar um terceiro equipamento sem necessidade. Então, o equipamento 80% ocupado, outro 30%, o que eu posso fazer para tirar um pouquinho desses 80% e jogar nesse aqui, visto que é uma linha que talvez é um Y e faça um processo de decisão em que eu vou ficar dividindo volumes entre as linhas. Então, a gente tem que entender que a padronização da operação é importante para a gente normalizar um pouco a ocupação dos recursos em que a gente está inserido, né, no sistema que a gente está inserido. Ah, Gustavo, mas às vezes isso não é possível, concordo. Mas, novamente, o objetivo e a usabilidade dos métodos, da ferramenta, um dos focos é poder tentar a padronização da operação, se possível. Okay? Como eu já disse, planejamento integrado. Não olhar somente realidades locais, então às vezes você está querendo fazer um estudo que envolve, né, um estudo de alta complexidade, num processo de ferrovia, numa mina, por exemplo, eu vou poder estudar aquilo, né, tendo premissas no meu limite inicial e no meu limite final que vão me proporcionar o entendimento do planejamento integrado da operação, ou seja, que vai estar aderente a toda a sazonalidade de negócio da minha empresa. Então, assim, a sazonalidade do meu negócio é de janeiro a março é baixa. E aí, de repente, abril, maio, ela sobe 20%, 30%. Você vai poder representar essa variabilidade de forma integrada e ver como que seu processo produtivo vai se comportar ao longo do tempo através desses impactos pontuais mês a mês, né, de janeiro a dezembro, essas flutuações. E aí é o seguinte, a gente vai ter já uma noção, né, de onde estamos, né, então a gente fez todo o estudo de capacidade, entendemos aonde estamos, que é o que eu chamo de cenário baseline, ou seja, a configuração atual real de produção. Então nós estamos aqui e podemos chegar aqui. Então o podemos chegar aqui são passos em que a gente vai entender os gaps, compreender se podemos otimizar os recursos, otimizar os processos de uma forma um pouco mais generalizada. Por que generalizada, Gustavo? Porque quando eu falo na palavra otimização, se eu for levar ferro e fogo nessa questão da gestão do tomar de decisão, eu estou falando de modelos matemáticos que visam maximizar ou minimizar alguma coisa, né? Maximizar a produtividade, maximizar lucro, minimizar custo, enfim. No nosso objetivo aqui da simulação, né, a ferramenta de simulação, ela não te dá a otimização global, que seria isso que eu acabei de citar. Mas ela te dá, dentre aqueles cenários que você estudou, então eu estou estudando 5 cenários,
qual que no seu julgamento, né, ou você analisar os 5 cenários, é o melhor cenário para você. A simulação é uma ferramenta de avaliar e testar cenários. A otimização ela vai te dar a melhor resposta. Mas no nosso caso aqui, a palavra otimizar, né, otimização de processo, ela é focada em entender esses gaps e aí na parte operacional o que a gente pode fazer para melhorar esses gaps e, consequentemente, ter redução de custos, tá? Lembrando, mais para frente, pessoal, na jornada a gente também vai focar em falar um pouquinho sobre otimização de forma geral, né? Ferramentas avançadas, né? Ferramentas matemáticas avançadas focadas na otimização de processos. Lembrando, gente, o foco aqui é mostrar todos os objetivos e usabilidade de uma forma geral, tá? Ah, Gustavo, tem outros tópicos que você não citou. Calma, a jornada está começando agora, a gente vai... Vocês podem ver os outros vídeos aí que vão estar aí no link aí ou abaixo na descrição. A jornada começou agora, né? Não precisem ficar ansiosos, que isso aí é um período longo ainda que a gente vai estar junto aqui. E eu convido você a sempre estar aí comentando, compartilhando, debatendo, porque isso também me ajuda a construir novos conteúdos focados nas dúvidas, né? Na dúvida, no debate, enfim, é bacana porque a gente vai interagindo. E aí a gente entra no ponto de melhorias de layout. Por que melhorias de layout, Gustavo? A gente pode entender o layout atual de produção e validar novos layouts. Então imagina que uma empresa aí de logística está querendo construir um novo centro de distribuição com layout X e quer avaliar se aquele layout vai ser talvez o layout mais adequado para a capacidade que ele está planejando ter. Né? Além das outras ferramentas que a gente vai utilizar para estudar o processo, a gente vai poder estudar a sazonalidade da demanda de recebimento, né, de volumes, de expedição, de movimentação interna. E isso ajuda também a gente testar vários layouts que eles imaginam para a operação. Não só para logística, mas para todas as áreas que foram citadas aí em vídeos anteriores, em que a gente já implementou esses métodos. Esse é um ponto fundamental para a gente fazer previsibilidade das operações atuais e planejar cenários futuros, né? Cenários que ainda nem existem, para tentar entender se vai haver alguma ruptura de produção, algum gargalo inesperado, alguma restrição que a gente não estava desejando acontecer, enfim. É bacana a gente entender essa questão das melhorias de layout. Estudo de tempos e métodos. Pô, Gustavo, esse tema é um tema vigente na minha área também, apesar de eu não saber mexer ainda com gestão da tomada de decisão. Tranquilo, tempos e métodos é o conceito inicial para que a gente possa tentar entender como que a operação funciona, os ciclos de processos, tempos e movimentos, para entender seja um posto de trabalho em que existe uma pessoa interagindo com o equipamento, ou uma sinergia de um processo mais robusto, que tem os equipamentos de grande porte se movimentando, no porto, por exemplo, né, um portainer tirando o container do navio e colocando em cima de veículos de transporte, enfim, guindastes, gruas, equipamentos móveis. Então esse conceito de tempos e métodos é bom para a gente entender o quão a operação está dedicada nos ciclos produtivos e qual é a estratificação desse tempo, né? Então ele usa tanto tempo para movimentar vazio, tanto tempo para movimentar cheio, tanto tempo para virar, para voltar, enfim. E ele é aplicável a tudo que se movimenta, né? Então a gente está falando, podemos falar de logística de uma forma geral, né? Não falando somente de modal, mas do processo de movimentação e de postos de trabalhos fixos ou que também são dinâmicos. O foco também é redução de investimentos, então a partir do momento que eu faço todo esse arcabouço, né, de estudo, né, de confirmação e assertividade através de um estudo de gestão da tomada de decisão, eu tenho possibilidade de entender se os investimentos que eu estou prevendo, né, de acordo com cada cenário que eu quero avaliar, podem ser reduzidos. Ah, Gustavo, mas como assim? Como eu falei anteriormente, eu posso ter um primeiro cenário em que eu vou investir 10% e um oitavo cenário que eu vou investir 200%. Será que existe um meio termo entre esses dois, né, esse primeiro cenário e esse oitavo cenário que atende, né, o meu processo produtivo de uma forma sustentável e orgânica, que vai fazer com que eu reduza a expectativa de investimento, de implementação de investimento? Talvez sim. Então é um bom ponto para que a gente possa compreender também fases de projeto. Tá? Nessa fase 1 eu posso investir até 30 milhões, que é factível para mim, aí na fase 2 eu vou investir mais 50. Então, por exemplo, fase 1, daqui a 15 anos eu volto a investir novamente. Então a empresa ela vai ter uma noção no curto, médio e longo prazo, né? Como ela pode atuar de forma a reduzir o impacto desses investimentos ao longo do tempo, ok? E confluindo tudo para o quê? Para indicadores, né? Tudo é baseado em quê? Em decisão.
Então, nossa vida é rodeada por decisão, né? Você acorda, você toma uma decisão, quando você almoça, você toma uma decisão. E não é diferente assim no nosso trabalho, né? Então, a todo momento a gente está tomando decisão de baixo, médio e alto impacto e influi em outras pessoas também. Então, imagina você que é um gestor, vai tomar decisão baseada num número que não é assertivo, que talvez não seja tão confiável, que você está em dúvida se aquele número é um número que possa representar uma realidade de projeção que você deseja. Então, as ferramentas de gestão da tomada de decisão, elas são importantes porque elas estudam o método, né? O método em si, ele estuda o seu processo, ele mapeia o seu processo, ele coleta dados do seu processo, ele interage com pessoas do seu processo, ele define os limites iniciais e finais do seu processo, que a gente quer estudar, as premissas, as variáveis e os cenários. Então, tudo tem a ver com você, com o seu processo. Então, não vai sair, não é nada inventado, né? Eu não vou inventar nada. Então, vai sair todo o arcabouço que sai do seu know-how de processo com o nosso know-how de gestão da tomada de decisão e a troca de aprendizado, né? Troca desse know-how, gera a solução que você deseja. Gera uma expectativa desejada que é o quê? Poxa, eu realmente vou atingir o planejado para minha expansão, ou realmente eu vou conseguir atingir minha capacidade produtiva, ou o que eu tenho que fazer para evitar problemas na minha capacidade produtiva. O método ele é muito assertivo para que a gente possa chegar no nosso resultado. Então eu já antecipei um pouquinho sobre os pilares para a aplicação.